Muitas pessoas ganharam visibilidade nas redes sociais nos últimos anos, principalmente com a pandemia de Covid-19, seja por meio da produção de conteúdo a segmentos diferenciados, a divulgação de produtos ou parcerias com nomes e marcas. Mas o uso das redes sociais também demanda respaldo jurídico. Para trazer orientações para a gente, para você que nos acompanha aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, aqui no programa Espaço Aberto, nós recebemos o doutor Leonardo Góes de Almeida, que é advogado, especialista em direito digital e, mais uma vez, nosso convidado. Agradeço, doutor, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar colaborando com vocês. Bom, vamos lá, então. Quanto maior a produção e exposição nas mídias sociais, maior o risco, maior a necessidade de um respaldo jurídico? Com certeza, Lidiane. A gente, conforme você bem enumerou, viu uma crescente nesses tempos de pandemia, né? Então, não só o home office, levando então para casa os serviços ditos tradicionais, bem como também a gente viu uma espécie de uma alavancagem, né, de vários perfis nas mais variadas redes sociais que passaram a, nesse meio tempo, trabalhar única e exclusivamente como influenciador digital, né? Inclusive, hoje está no catálogo de ocupações, tá, pelo Ministério do Trabalho, essa profissão de influenciador digital. Então, importantíssimo, então, que tenha um respaldo jurídico, porque ele é um profissional liberal ou também constitui uma empresa, como qualquer outra atividade empresarial. Uhum. Doutor, em que medida uma boa orientação jurídica, legal, protege o usuário e evita com que ele se exponha, né? Evita danos para ele nas mídias sociais? Então, assim, de forma geral, seja o usuário convencional, então aí o nosso ouvinte, o nosso telespectador, enfim, até mesmo esses profissionais de mídias digitais, eles devem tomar algumas cautelas de praxe, tá? Então, assim, tudo aquilo que você propagar ali pela internet está sujeito às sanções cíveis e às sanções eventualmente até mesmo criminais, tá? Então é muito importante, primeiro, que todo usuário, sem exceção, tenha a ciência necessária de que aquilo que ele faz física, ele também deverá fazer virtualmente, porque a gente está tratando do mesmo mundo. Aliás, hoje a gente percebe algumas identidades digitais muito mais valiosas do que propriamente as identidades físicas. Hoje se discute, entre outras coisas, uma espécie de um inventário, sucessão de ativos digitais, né? Então a gente vê toda essa mudança nos últimos anos. Então é muito importante essa assessoria jurídica aí, tanto do usuário comum convencional, ou até mesmo esses que são hoje intitulados como profissionais de internet. Uhum. Pensando no caso aí de figuras públicas, autoridades, políticos, empresas, marcas de uma forma geral, que não dão conta, claro, de manter as suas redes sociais, né, alimentar as suas mídias sociais e contam com agências, contratam agências de marketing, de estratégia de marketing. Essas agências, elas devem garantir esse suporte jurídico ao cliente? A gente observa essas grandes agências de marketing, de publicidade voltada ao mundo digital, que normalmente eles mantêm parcerias com escritórios de advocacia já renomados, que hoje têm também departamentos específicos para consultoria digital. Conforme eu disse há pouco, muito do que a gente estava acostumado no mundo analógico, no mundo extra-digital, agora passa a ter essa preocupação nessas redes, e o direito é um só. Evidentemente que há a especialização para que esses profissionais do direito assessorem ciente dos termos de uso das políticas de privacidade que envolvem essas mídias sociais. Então, o que acontece? A gente observa hoje, né, a legislação vigente, então aqui no Brasil, além, né,
na nossa Constituição, das normas infraconstitucionais, a gente tem legislações específicas no tratamento da internet, como é o caso do Marco Civil da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente não se descuida, por exemplo, das relações consumeristas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, lá desde a década de 90, ele também, hoje, ele tutela essas relações pela internet. Essas agências de marketing, de propaganda, elas devem também estar atentas às normas do CONAR. Então, toda a publicidade que é veiculada hoje nas novas mídias, elas merecem a mesma atenção que sempre os profissionais tiveram que ter, né, antes mesmo da difusão da internet. Bom, então já é unanimidade, então toda pessoa que utiliza a internet, que faz publicações nas redes sociais, deve sim tomar cuidado com o que expõe. Agora, que tipo de publicações podem resultar em processos, em banimento de perfis em redes sociais, ou até mesmo podem configurar crimes, doutor? Certo. Até a gente, essa entrevista, ela é contemporânea a muitos casos emblemáticos que a mídia está propagando, né? Influenciadores digitais aí de destaque não só nacional como internacional, se viram aí em algumas situações um tanto quanto embaraçosas, né? Então, assim, já que você falou da questão que envolve aos cuidados dessas agências de propaganda, de marketing e também essa respectiva assessoria jurídica, a gente tem que pensar não só os cuidados que o influenciador digital tem, mas também os cuidados que as empresas que contratam esses influenciadores para propaganda devem ter também. Tá? Então, assim, por exemplo, hoje a grande maioria dos influenciadores digitais, como movimenta uma ordem financeira até que razoável, eles são constituídos em pessoas jurídicas, até para emissão de nota fiscal, uma tributação diferenciada e tudo mais. E o que a gente percebe na maioria das vezes? Influenciadores que da noite para o dia passaram de algumas dezenas de seguidores para dezenas de milhões de seguidores, não ter ali, às vezes, a educação necessária para estar sendo assistido por alguém de confiança para assinatura de contratos. Então, eu acho que todo mundo já deve estar imaginando qual influenciador que eu estou falando, né? Que foi destaque aí nacional e há um embate entre os empresários, quem está certo, quem não está certo, e ele falou que sequer leu o contrato dele. Então, tem essa questão que envolve aí a representação do influenciador por empresários e por aí vai. A gente viu também situações onde alguns jornalistas, alguns emissores de opinião, né, ou propriamente influenciadores, que acabam expondo determinadas situações que estão amparadas por código de ética, seja medicina, da enfermagem, ou até do nosso ramo do direito. Então, a gente sabe que, a depender da situação em que um segredo acaba sendo publicizado, isso pode ter repercussão civil e até mesmo criminal. E para dar um último exemplo, que acabou sendo aí também bastante exposto no ano passado, salvo o melhor juízo, alguns influenciadores que acabam fazendo propagandas de uma determinada marca, de uma determinada loja, e acaba passando uma credibilidade, e dependendo do usuário, adquire aquele produto, contrata aquele serviço, e a gente viu uma situação tanto quanto curiosa, que um juizado especial civil lá do estado do Rio de Janeiro acabou condenando uma influenciadora a pagar por um aparelho telefônico que uma de suas seguidoras acabou comprando em função da confiança que tinha em relação à influenciadora. Então, olha só que a gente acaba entrando aí a gente entra numa areia um tanto quanto movediça para aqueles que não entendem um pouco da lei, que acham que simplesmente ali trocando por recebidos, trocando por determinados, escambo de serviço, né, trocas de serviço, e podem se sujeitar aí a alguns problemas jurídicos.
Ou seja, um influenciador digital, à medida que decide anunciar um produto ou uma marca em sua página, em qualquer rede social que seja, ele deve se informar sobre as regras de mercado, as regras de publicidade, até porque há chance de que, se esse produto ou essa marca consistir num golpe, numa fraude, ele mesmo ser responsabilizado. Afinal, ele Isso, ele influencia decisões de compra. exatamente. Se não houver um contrato bem amarrado, né? É porque, Lidiane, hoje a gente tem os influenciadores digitais, né? Associados aí àquilo que a gente pode dizer como empresários, né? Então, assim, a gente estuda no direito. E tem uma teoria específica que se chama a teoria do risco empresarial. E a gente não está falando simplesmente de pessoas que utilizam a rede por hobby, são pessoas que monetizam, que acabam hoje renunciando às ditas profissões e ocupações tradicionais, porque acabam rentabilizando muito mais dinheiro, né, pelos seus perfis nas mais variadas plataformas. Ou seja, se a conduta no espaço digital causar algum dano a alguém, causar algum prejuízo a alguma pessoa, de que forma esse influenciador ou usuário comum pode ser penalizado ou responsabilizado? Hoje, então, a gente tem de ordem extrajudicial administrativa, a gente pode sofrer algum tipo de sanção por parte do CONAR, conforme eu disse há pouco. Ainda em ordem administrativa extrajudicial, a gente tem o PROCON, então a gente tem vários mecanismos e institutos extrajudiciais que venham a tutelar isso, a depender da situação, do caso concreto, isso migrar para a esfera judicial, e tanto o influenciador quanto a empresa que não tomou cuidado. Hoje a gente observa várias empresas fazendo aquele due diligence, que é para saber de fato quem está sendo contratado, entender tudo. Às vezes tem influenciador digital que tem política de compliance, há toda uma estrutura por trás, mostrando que ele é uma contratação que não vai gerar nenhum tipo de risco ou efetivo prejuízo para a empresa. Doutor, agora a exposição negativa na rede social de alguma marca, um produto ou uma pessoa, isso também é passível de penalização? Sim, tanto a nossa Constituição Federal quanto o nosso Código Civil, ele traz expressamente a responsabilidade civil, ou seja, aquele que vier causar dano à imagem de uma determinada pessoa, a honra, macular a sua honra, né, a sua persona, enfim, colocar em xeque, pode vir a responder. Aí, a depender da situação, objetiva ou subjetivamente. Isso tanto a pessoa física, quanto, eventualmente, também a pessoa jurídica. Dependendo da exposição vexaminosa, dependendo da maneira como a marca ela é maculada, sem, né, digamos assim, uma proporcionalidade, isso pode vir a ser tema de um embate jurídico, né? E já que você falou das marcas especificamente, outro ponto que merece a atenção por parte das empresas e dos influenciadores e também do usuário convencional. Eu digo usuário convencional porque eu vejo aí algumas notícias que eu até acabo conferindo 3 vezes para ver se é verdade, porque no primeiro momento eu acho mentira. Hoje em dia a gente está vendo alguns políticos, pessoas públicas, representantes do povo, processando cidadãos que expuseram algum tipo de opinião, tiveram 5, 6 curtidas. Hoje está chegando a esse ponto, tá? Então, da mesma forma, quando você faz uso de uma marca, faz uso de algum produto que está devidamente patenteado, registrado, a depender da situação, você não recolheu os royalties, você não pagou aquilo que era devido, você também pode estar sujeito aí a algum tipo de infração. Já que estamos falando dessas questões financeiras, né? Você comentou agora há pouco que a atividade de influenciador digital agora é reconhecida pelo Ministério do Trabalho como uma profissão. Nesse caso, sendo um prestador de serviços, cabe a ele a obrigatoriedade do recolhimento de impostos, por exemplo?
Sim, toda e qualquer atividade, né, no nosso país, e para dizer na maioria dos países do nosso planeta, se você está gerando algum tipo de riqueza devido ao tributo correspondente àquilo, né? Então, hoje é muito importante que o influenciador que tem isso como uma atividade organizada, né, reiterada, que ele se estruture de maneira que ele recolha os tributos mais vantajosos àquele serviço que ele presta, né? Então a gente observa hoje muito um influenciador digital que constitui que é microempresário individual, por exemplo, né? A depender do alcance do que o influenciador monetiza, a gente tem hoje constituição de empresas grandiosas, né? Acordo de cotista, enfim, a depender do que movimenta, porque a gente sabe que, ainda mais o Brasil, que acaba sendo um dos expoentes na maioria das redes sociais que mais movimentam dinheiro no planeta, você tem aí jovens, né, recém-adultos, que movimentam por mês na ordem dos milhões de reais, né? Então, talvez seja interessante que não se mantenha na marginalidade fiscal, sob pena depois de ser autuado pela Receita e pagar uma multa muito maior do que se recolhesse os tributos que fossem devidos, né? Doutor, há alguma previsão na legislação digital com relação ao falso engajamento de algumas figuras, né, de alguns influenciadores digitais? Muitas vezes a gente acaba encontrando algumas páginas que têm 30, 40, 50 mil seguidores e as postagens têm 20, 30 curtidas, né? Há alguma regra com relação a esse falso engajamento, a compra de seguidores, de curtidas? Como funciona isso no ambiente digital? São dois pontos aí. Com relação ao usuário que simplesmente ele compra seguidores, né? Ele compra curtidas, porque na verdade hoje você consegue comprar, inclusive, comentários, né? Você consegue basicamente aí, maquiar uma rede, né? Como se ela fosse ali, como se fosse um engajamento orgânico, né? Espontâneo, mas na verdade ele é comprado. Isso, num primeiro momento, infringe as diretrizes das próprias redes sociais. Então, é muito comum determinado tipo de usuário, de repente, some a conta, né? E aí procuram, às vezes, assistência jurídica, porque, mas sumiu, não sei o que. Não, você comprou seguidor? Às vezes, é o que a gente pode falar, o Instagram, por exemplo, ele deixa bem claro, o Instagram ele faz parte da Meta, que era o Facebook, enfim, e lá, uma das causas de banimento é o engajamento artificial, se assim eu posso dizer, né? Do ponto de vista jurídico, o engajamento artificial ele pode vir a ser discutido judicialmente se acaba sendo, por exemplo, uma propaganda enganosa. Né? Então, se a partir do momento você faz uso de números de seguidores, de um engajamento que na verdade não existe, para monetizar determinado serviço ou determinado produto, evidentemente que a falsa propaganda, pelo fato de ser virtual ou na mídia tradicional, está configurada. Para a gente finalizar, doutor, dicas para o usuário comum, o usuário geral que usa redes sociais, para evitar contratempos, prejuízos em postagens, em polêmicas na internet, o que você orienta? Bom, eu oriento que tudo aquilo que você não tenha, a palavra não é nem coragem, né? Mas aquilo que você tem o desconfiômetro olhando para a pessoa no físico, que você não faria, você não faça também atrás de um smartphone, atrás de um aparelho, de um dispositivo informático, né? Então, eu acho que a primeira dica essencial e valiosíssima é, se eu estivesse pessoalmente criticando uma determinada pessoa, se eu estivesse pessoalmente fazendo algum comentário contra determinado serviço,
produto, eu faria? Não, não faria. Então, eu acho que virtualmente a gente tem um pouquinho mais de coragem, porque a gente não tem aquele feedback digamos, espontâneo, direto ali, né? E às vezes, 5 minutos que a gente se arrependeu, já acabou propagando e é print que é mandado em grupo de WhatsApp, que é mandado aqui, acolá, enfim, e já foi, não tem mais o que ser feito, né? A gente percebe aí muitos, não só influenciadores, mas usuários convencionais, né, que acabam fazendo algumas postagens, no mínimo, infelizes, né, e quando se arrependem, já é tarde demais. Então, eu acredito que essa noção do físico transportada para o virtual vai reduzir em muito a possibilidade de dano para qualquer tipo de usuário. Afinal de contas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a internet não é terra de ninguém. Não, não é terra de ninguém, Lidiane, e digo mais, aqueles que às vezes fazem uso de um aparente anonimato, a Constituição Federal ela é expressa dizendo que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, né? E a gente tem hoje mecanismos não só jurídicos, mas principalmente tecnológicos, que a gente consegue fazer o respectivo rastreamento daquele corajoso anônimo. Ok, essas são as orientações aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, do doutor Leonardo Góes de Almeida. Ele é advogado especialista em direito digital, mais uma vez aqui conosco, trazendo alguns esclarecimentos, orientações e dicas para você que se utiliza. Aliás, praticamente todos nós utilizamos muito hoje as redes sociais e também aqueles que acabam usando essa atividade como objetivo profissional. Doutor, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e sempre estou à sua disposição. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este programa Espaço Aberto fica disponível na íntegra, na internet, para você acessar em nosso canal no YouTube. Procure lá TV Câmara Bauru. Até a próxima.